Voltamos e já vamos direto com o Américo Martins, hein? Em entrevista exclusiva a Cristiane Amanpour, da CNN, o principal procurador do Tribunal Penal Internacional disse que vai pedir a prisão de Benjamin Netanyahu pela guerra em Gaza. E não somente de Netanyahu, também de lideranças do Hamas, pelos ataques do dia 7 de outubro. Vamos então compreender, né, qual a importância dessa fala, Américo Martins? Até que ponto as autoridades vão olhar e pensar, puxa, temos que nos preocupar, ou vão nem considerar o que é dito pelo líder? Olá de novo, Elisa. Não, essa é uma decisão bastante importante que pode ter repercussões geopolíticas ali na região, inclusive diretamente no conflito. O que aconteceu? O principal procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, deu uma entrevista na manhã de hoje para a Cristiane Amanpour, aqui na CNN, dizendo que ele ia pedir ao Tribunal Penal Internacional que emitisse mandados de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, também 3 líderes do Hamas, inclusive Sinwar, que é o principal líder do Hamas, que está escondido na faixa de Gaza desde o início desse conflito. 3 membros do Hamas, 2 membros do governo israelense. Esse pedido vai ser submetido a um grupo de 3 juízes do Tribunal Penal Internacional que pode decidir emitir esses mandados de prisão. É uma coisa parecida com o que aconteceu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, obviamente num conflito completamente diferente, aquele na Ucrânia, onde ele foi acusado ali de estar envolvido no sequestro de crianças que teriam sido levados da Ucrânia para o território da Rússia. Aqui no caso, tanto os israelenses, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, como os líderes do Hamas, estão sendo acusados de crime de guerra e também crimes contra a humanidade. No caso do Hamas, obviamente, por aquelas atrocidades que aconteceram no dia 7 de outubro, aqueles civis israelenses que foram trucidados nas ações injustificáveis do Hamas. No caso de Israel, pelo altíssimo número de mortos dentro da faixa de Gaza e pelo que o procurador definiu como uso de armas como fome e impedir a entrada de ajuda humanitária no território palestino. Tanto o Hamas como Israel reagiram a isso e rejeitaram esses pedidos do Tribunal Penal Internacional. Dizem que não vão reconhecer esses pedidos. No caso de Israel, o país não faz sequer parte do Tribunal Penal Internacional, não reconhece a sua jurisdição, assim como os Estados Unidos, a Rússia e outros. Mas isso impediria, caso aconteça mesmo do tribunal aceitar esse pedido do procurador, impediria, por exemplo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de viajar ao exterior, a países onde ele poderia ser preso, assim como acontece com o presidente russo. E Israel, como não reconhece a jurisprudência, em tese o Tribunal Penal Internacional não poderia sequer fazer um julgamento sobre esse, mas acontece que parte dos crimes está acontecendo em território palestino, na faixa de Gaza, e a autoridade palestina reconhece o tribunal. Vamos ouvir um pequeno trecho dessa entrevista do promotor do Tribunal Penal Internacional para a Cristiane Amanpour aqui na CNN. What are the charges? The charges are extermination, murder, taking of hostages, rape and sexual assault in detention. So these are the key crimes that are alleged to have been committed by these 3 individuals. The world was shocked on the 7th of October when people were ripped from their bedrooms, from their homes, from the different kibbutzim in Israel. And people have suffered enormously, and we have a variety of evidence to support the applications that we've submitted to the judges. You have also issued warrants against the top political and military leadership of the government of the State of Israel. We've applied for warrants. Of course, the judges must determine whether or not to issue them, but we've applied today, we'll apply for warrants for Prime Minister Netanyahu and also Minister of Defense Gallant for the crimes of causing extermination, causing starvation as a method of war, including the denial of humanitarian relief supplies, deliberately targeting civilians in conflict.